Bora começar, vamos lá. Galera, lançamento horizontal. Lançamento horizontal. E você já tá ligado que quando o cara é lançado horizontalmente, ó, o que acontece é o seguinte, ó. Presta atenção, presta atenção. Se você lança um objeto horizontalmente, tipo assim, ó, essa é a velocidade de lançamento, a trajetória que ele vai seguir é uma trajetória parabólica, tipo isso daqui que vocês estão vendo, ó. E aí, o que nós vimos trabalhando até então era movimento em uma dimensão. Era um movimento chamado de unidimensional. A partir de agora, nós iremos trabalhar movimentos em duas dimensões. Ou seja, vamos lá, deixa eu traduzir. Estávamos fazendo situações onde só estávamos no eixo Y e não estávamos usando o eixo X. Agora vamos usar as duas situações, o X e o Y. Os primeiros assuntos da mecânica foi MU e MUV, que a gente só trabalhava no eixo X. Depois a gente falou de movimentos verticais, que era só eixo Y. E agora vamos trabalhar os dois ao mesmo tempo, X e Y. Tá? Galera, então no lançamento horizontal, como a trajetória do cara é essa daqui, ó, vamos separar o eixo, né, do movimento em eixo X. Esse é o eixo X do movimento. E aqui nós temos o nosso eixo Y do movimento. Normalmente, nós colocamos o Y para cima, mas aqui nós estamos colocando o Y para baixo. E o motivo é que ele está indo para baixo. Mas isso é uma escolha minha. Você pode fazer do jeito que você achar melhor. Eu só coloco assim porque normalmente é mais fácil dos alunos entenderem. Então eu coloquei velocidade para frente, eixo Y para baixo e eixo X para também. Passado algum tempo, aí o objeto vai estar aqui, ó. Sei lá, 1 segundo depois. Aí mais 1 segundo depois, ele vai estar tipo aqui, ó. Ó, vai estar tipo aqui, ó. Mais 1 segundo depois, ele vai estar tipo aqui, ó. Certo? Digamos que aqui foi no tempo 0. Não copie agora, só preste atenção, quero que vocês entendam uma coisa comigo. Aqui é o tempo 0, aqui é o tempo 1, aqui é o tempo 2, aqui é o tempo 3. Assim que lançou, 1 segundo depois, 2 segundos depois, 3 segundos depois. O que a gente pode aprender com isso? Ó? A sombra disso no eixo X, nas situações diferentes que estamos percebendo, mostra que ele está percorrendo distâncias iguais em tempos iguais. Dá para perceber isso ou não? A sombra dele no eixo X mantém as mesmas distâncias. Visualmente já dá para concordar comigo. Então você percebe que no eixo X está acontecendo um movimento uniforme. E a sombra dele no eixo Y não obedece a mesma coisa. No eixo Y, à medida que o tempo vai passando, ele vai percorrendo distâncias cada vez o quê? Maiores. Então eu posso dizer que no eixo Y é movimento uniforme? Não. Tá, porra. No eixo Y é um movimento uniformemente variado. Porque ele está percorrendo distâncias cada vez maiores. Inclusive está obedecendo aquele princípio de Galileu aqui. 1, 3, 5, 7, 9, lembra? X, 3x, ó. X, 3x, 5x, 7x, tá? E já adianto que na vertical, a sombra do lançamento horizontal, é justamente uma queda livre, tá? Então, no eixo X é um movimento uniforme e no eixo Y é um movimento uniformemente variado. Beleza. Então, a primeira percepção da gente é isso daqui. O que a gente pode falar, primeiro tópico de todos, tópico 1.1, o que a gente pode falar para vocês sobre a velocidade inicial do movimento? A velocidade inicial do movimento. O que a gente pode falar do VO? A velocidade inicial do movimento
ela pode ser separado em duas velocidades. Porque quando ele é lançado, a gente sempre vai ter que fazer decomposição de vetores, VOX e VOY. Então esse meu VO vai ser decomposto em VOX e VOY. Existe um termo que a galera se confunde quando as questões falam. VOX também é chamado de velocidade, projeção horizontal da velocidade, ou componente horizontal da velocidade, é o VOX. E componente vertical da velocidade é o VOY, tá bom? Gente, olha só. À medida que esse cara vai se movimentando, já que é movimento uniforme, o Vx não se altera. O Vx não se altera, porque na horizontal, o movimento sendo uniforme, sua velocidade é a mesma o tempo todo. Agora, na vertical, a velocidade vai ficando cada vez maior. Enquanto na horizontal a velocidade é sempre o mesmo valor, na vertical ela vai ficando cada vez maior. Por exemplo, aqui no começo não tinha velocidade na vertical, porque ele começou a cair agora. A gravidade ainda não atuou sobre ele. A gravidade existe, é claro, e ela é sempre vertical e para baixo. Então tem gravidade aqui, ó, apontando para baixo, no mesmo sentido do eixo Y. Inclusive, ela vai adquirir sinal positivo por esse motivo, porque está no mesmo sentido do eixo Y. Então, quando ele começou a cair, ainda não tinha velocidade na vertical. Só que depois ele começou a ganhar velocidade na vertical. Era um valorzinho assim, que é o VY. Depois ficou um pouquinho maior, porque a gravidade vai aumentando esse valor. Depois ficou maior mesmo, porque a velocidade vai aumentando esse valor. Então, aqui no começo, a velocidade inicial na direção Y é 0. Então, o nosso VOY é 0. Agora, quem é a minha velocidade inicial na direção X? É a própria velocidade de lançamento. Então, meu VOX é o próprio VO. E não estranhe se eu chamar de VOX ou se eu chamar de VX. Dá no mesmo. VOX e VX é a mesma coisa, que VX, velocidade na horizontal, VOX, velocidade inicial na horizontal. Só que como ele não muda de valor, tanto faz chamar de VX ou de VOX, tá bom? Então, VOX e VX é a mesma coisa que o VO. Então, vamos lá. Até agora, o que é que a gente aprendeu? Que no eixo X o movimento é o quê? Uniforme. No eixo Y o movimento é o quê? Uniformemente variado. Que a velocidade do lançamento, o VO, é o próprio VX. E na vertical ele não tem velocidade inicial. A velocidade inicial ela é quanto? 0. Beleza. E se ele quiser a velocidade resultante, a depender de onde ele queira, ó, por exemplo, aqui, como é que vai ser a velocidade resultante? Ela vai ficar aqui, ó. Você mete um pitagorasão, ó, entre essas duas, ó. Se ele quiser aqui nesse local, ó, vai ser aqui, ó. Você mete um pitagorasão entre esses dois, ó. Se ele quiser aqui, ó, vai ser assim. Veja que a velocidade resultante ela está mudando, concorda comigo ou não? E a velocidade resultante ela está mudando não por causa do Vx, porque o Vx não se altera. A velocidade resultante está se alterando por causa do Vy, que está ficando cada vez o quê? Maior. Eu gostaria até de representar que a velocidade resultante ela vai tangenciando a trajetória. Tipo assim, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês no módulo. A velocidade resultante aqui em cima, deixa eu mudar a cor, ela está assim, ó. Aqui, assim que está a minha velocidade resultante. Quando for aqui, a velocidade resultante está para cá. Quando for aqui, 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 está para baixo. Sempre ela vai tangenciando a trajetória, entendeu? Igual, por exemplo, no lançamento oblíquo, se fosse um lançamento oblíquo. Se eu quisesse a velocidade resultante nesse local, ela estava para cá. Aqui estava para cá. Aqui estava para frente. Aqui estava para cá, entendeu? Então a velocidade resultante ela tangencia a trajetória. E é isso que eu estou mostrando aqui com esse vetor roxinho assim, ó. Tá? Então esse aqui é o vetor velocidade resultante, vetor velocidade resultante, vetor velocidade resultante, que sempre vai tangenciando a trajetória. Beleza. Então, o que a gente já aprendeu aqui nessa velocidade inicial?
Nós já vimos que a velocidade inicial ela vai ser separada em duas, em VOX e VOY. Ó, VOX e VOY, só que o VOY é zero, só sobra VX. Agora, à medida que o tempo passa, a velocidade ela vai se alterando de acordo com isso daqui, ó. Então, essa parte do módulo que vocês estão vendo aqui, vocês complementam colocando esses vetores, tá? Não precisa ser todos os pontos, não. Escolhe os 3 pontos aí para não demorar tanto e complemente com esses vetores para você perceber que a velocidade y vai aumentando. Tipo assim, ó. Quero que vocês façam... Deixa eu apagar esse negócio aqui para não ficar bagunçado. Daqui a pouco eu boto de novo, ó. Quero que vocês percebam assim, ó. Por exemplo, essa velocidade aqui, ó, é o meu Vx. Então, o meu Vx é essa minha velocidade. À medida que ele vai caindo, o meu Vx continua o mesmo valor o tempo inteiro, ó. Mesmo valor, mesmo valor, mesmo valor. Entendeu? É isso que eu quero que vocês façam. Mesmo valor. Não precisa ser em todos, não. E aqui o mesmo valorzinho. Beleza. Já o meu VY ele vai ficando cada vez o quê? Maior. Então, eu vou colocar o VY. Aqui o VY vale 0, que a gente já repetiu 1000 vezes, que é para você não esquecer. Aqui o VY está maior um pouquinho. Aqui o VY está maior ainda. Aqui o VY está maior ainda. E aqui o VY está maior ainda. Então, perceba que o VY está ficando cada vez maior. Esse é o meu valor do VY. Ó. Certo? Beleza. Agora vamos falar das equações, das formulazinhas. O que a gente pode falar das fórmulas? Nós vamos separar o movimento, gente, em duas partes sem nenhum dano. Nós aprendemos com o esquema de Galileu, que é chamado de princípio dos movimentos simultâneos, que eu ensinei de modo sutil, sem você perceber. Sabe que princípio é esse? É aquele que explica, por exemplo, que a pessoa no meio do rio, tanto faz pegar a boia 1 ou a boia 2, lembra? Esse é o princípio dos movimentos simultâneos. O princípio dos movimentos simultâneos é aquele que a travessia do barco independe da correnteza. Que se você analisar o vetor velocidade vertical, dá no mesmo de analisar o vetor velocidade horizontal e diagonal. Porque o tempo, senhoras e senhores, o tempo é senhor absoluto. O tempo é o mesmo se você analisar a direção x, o tempo é o mesmo se você analisar a direção y, o tempo é o mesmo. Não importa a percepção que você faça. Então, se eu analisar quanto tempo demorou para cair pelo eixo x, vai ter que ser o mesmo tempo que ele demorou para cair analisando o eixo y. Então, por isso que eu vou separar para efeitos didáticos. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre o eixo x. No tópico 1.3, vamos só pensar no eixo x. Daqui a pouco eu paro vocês copiarem, tá? E o que a gente pode pensar na direção x? Primeiro, que é um movimento uniforme. E se é um movimento uniforme, nós usamos a equação horária, que é o sorvete. S igual a SO mais VT. Agora vamos substituir. No lugar do S eu chamo de quê? X. Não é eixo X? No lugar do S eu chamo de X. No lugar do SO vai ser o quê? XO. X inicial. Quanto que é o X inicial, minha gente? 0. Tá claro para vocês que ele começou da origem dos espaços? Se ele começou da origem dos espaços, tchau para você. E o V vai virar o quê? Vx vezes T. X igual a Vx vezes T. Pronto. Primeira equação. Essa é a nossa primeira equação. X igual a Vx vezes T. Agora vamos pensar na direção y. 1.4. Vamos ver o que acontece. Na direção y. Na direção y é um MUV. Se é MUV, tem as três equações do MUV. Sorvetão, S igual a SO, mais VOT, mais AT quadrado sobre 2. Próxima, V igual a VO mais AT. E próxima, V quadrado igual a VO quadrado mais 2 vezes A vezes delta o quê? S. Agora vamos ver como é que funciona isso, ó. Eu vou puxar para aqui, ó.
E vamos substituir. Gente, no lugar do S eu vou botar o quê? Y. Pode ser H, professor? Pode. Não tem nenhum problema. Tem gente que prefere chamar de Hzinho ali. Mas eu vou botar um Y. No lugar do S vai ser Y. Igual a... No lugar do SO vai ficar o quê? YO, que vale quanto, hein, minha gente? 0. Então, 0 aqui, ó. E o VO vai ficar o quê, hein, minha gente? VOY, que é quanto, VOY? 0 de novo, ó. 0 de novo. E o A vai virar quem, hein, minha gente? GT quadrado sobre quanto? 2. Próxima. V vai virar o quê? VY igual a VO vai virar o quê? VOY, que é quanto? 0. E o A vira quem? G vezes T. E aqui vai ficar VY quadrado igual a VOY, que é quanto? 0. 2 vezes o A, que é quem o A? G, vezes o delta S, que vai virar delta Y, ou delta H. Só que delta H é H final menos H o quê? Inicial. E o inicial não é 0? Então não tem necessidade de botar um delta. Bota só ou um H ou um Y. Vou botar um H aqui, só para fazer mais lógica, mas pode ser Y também. Então, VY quadrado igual a 2GH. Pronto. É desnecessário estar decorando esses negócios, tá? Desnecessário demais. Beleza? Sexta-feira agora, 18h40, tem aula comigo sobre os 5 lançamentos. Queda livre, para vertical para baixo, vertical para cima, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Eu vou trazer uma sintetização do que é mais importante você saber, mostrando cada uma das situações sem esse decoreba de fórmula aqui. De 18h40 até as 20h30. Deixa anotado, quero todo mundo aqui, sexta-feira. Vou pegar questões do Enem, presencial e online também. Quem puder presencial, melhor ainda. Quem não puder, vai ter transmissão ao vivo, tá bom, minha gente? Então não falta, por quê? Porque no ano passado caiu esse assunto e foi pedreira a questão. Foi pedreira, a galera não conseguiu sair, muita gente ficou perdida na questão. Então, e a chance de cair de novo é muito grande. Pois bem, vamos lá. Concentra aqui. Agora, vamos ver o seguinte. Olhando para essas fórmulas aqui, tá quase acabando o assunto, tá quase acabando. Já já eu faço questões para acabar, só presta atenção. Paro já. Minha gente, olhando para essas fórmulas aqui, faz lembrar alguma coisa, não? Se você voltar para a aula passada, você vai ver que essas equações, dê uma olhada lá, são as mesmas equações de queda livre. É ou não é verdade? Essas são as mesmas fórmulas, gente, de queda livre. O que é que isso quer dizer? Que verticalmente falando, ou seja, na direção Y, lançamento horizontal e queda livre é a mesma coisa. Ou seja, se você pega um objeto e lança ele horizontalmente, ó, lançou ele para frente, velocidade inicial, aí ele vai fazer isso daqui. Puf, caiu. Na mesma hora que você lançou um objeto, você abandonou outro. Na mesma hora, só que foi da mesma altura. Abandonou os dois. Na hora que esse daqui cair, o outro também vai ter que cair. Esse foi em queda livre. E esse foi em lançamento horizontal. Dá muita vontade de pensar que esse cara demora mais, né? Mas não é. Eles caem ao mesmo tempo. E a prova está aqui, ó. Como é que calcula o tempo de queda desse? YGT quadrado sobre 2. Como é que calcula o tempo de queda desse? HGT quadrado sobre 2. É a mesma coisa. Então, a velocidade com a qual eu lanço um objeto só vai definir o alcance dele. A distância horizontal que ele vai cair. Mas o tempo de queda não depende da velocidade com que eu lanço. O tempo de queda só depende da altura de onde ele partiu. Entendeu? Então, tipo assim, ó, lancei um, abandonei o outro. Tem que cair juntos. Ali porque a cadeira influenciou. Mas tem que cair juntos. Entende isso? Pô, só aí, se for um tiro, dá no mesmo, pô. Se cada um tiro, puf, e na hora que dá um tiro, soltou o piloto. Pronto, a bala caiu.